Senhor Jesus Cristo a todos. Deus em tudo vos abençoe, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos na presença do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus em tudo continue vos abençoando. Vamos falar de um assunto de grande interesse para mim e para você também. Amém? É notório o grande amor de Deus para com seu povo, né? E a sua grande misericórdia, porque durante todas as escrituras, o Senhor vem demonstrando o quanto Ele ama o seu povo, o quanto Ele é misericordioso para com ele, desde o início. O Senhor sempre quis relacionamento, foi assim desde o princípio, tanto que Ele fez o homem no sexto dia. E a Bíblia nos fala lá em Gênesis que no sétimo dia o Senhor descansou. O Senhor descansou para falar com o homem, para se relacionar. Não é verdade? E assim diz Gênesis que na viração do dia o Senhor falava com o homem. E declarou o sábado como o Sabat Shalom, ou seja, um sábado do Senhor, um sábado em que as pessoas se dedicam somente para a comunhão, para o relacionamento com Deus. Esse relacionamento se fazia tão necessário que o Senhor, devido ao amor de Deus, devido à sua misericórdia, que ali logo depois de tirar o povo do Egito, o Senhor reinou, com o seu povo. O povo conhecia Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, com o povo todo o tempo ali no Egito, e nada faltou, nada lhe fez falta, porque Deus estava com o povo. Mas logo que chegaram em Canaã, na sua terra prometida, o homem, a partir do momento que começou a observar outros povos também, desejou ter um rei, e pediu a Samuel que levantasse um rei. Deus muito se entristeceu com isso, porque Deus reinava com aquele povo. Deus livrava, Deus dava mantimento, Deus protegia, Deus ganhava guerra por ele. Então a comunhão, Deus havia uma comunhão, me parece até de certa forma, só de um lado, apenas de Deus para com o povo, e não do povo para com Deus. Era um povo revolto, era um povo que muitos ficaram até ali no deserto, prostrados no deserto porque não creram no Senhor. O primeiro rei que foi levantado, Saul, não continuou na lei do Senhor, não obedeceu. E desobedeceu, querendo ele mesmo sacrificar ao Senhor, não esperando que o Senhor disse, através de Samuel. E por isso se fez necessário levantar Davi. A Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. E Davi reinou com sabedoria e com paz durante o seu tempo. Um momento de tal paz que Davi falou ao profeta Natan: olha, eu moro em casas construídas, de madeira, em palácio, porém o Senhor entenda, eu vou construir uma casa para o Senhor. E Natan, naquele momento, o profeta Natan disse: olha, Deus é contigo, Davi, faz segundo Deus propuser no teu coração, porque Deus é contigo. Como aconteceu? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu povo Davi, ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andasse, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome. Como só os grandes têm na terra, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei
o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. E Natan foi, tranquilo, deixando esse recado para Davi. Que essas palavras não foram entendidas por Davi. Deus é tão misericordioso, né? Que logo na frente nós vemos em alguns capítulos posteriores que Davi, quase no leito, né, de tosa velhice, né? Davi chama Salomão e manda Salomão, ordena o que Salomão deve fazer, né? Unge Salomão rei e ordena o que ele deve fazer, porque ele creu que assim era da vontade do Senhor construir-se templos. Um templo, né? O templo que viria mais à frente ser construído por Salomão. É interessante observar que o Senhor não disse para ele construir templo. Ele não habita em construções feitas por mãos humanas. Porém, Davi disse assim para seu filho, Salomão. Ora, porque se imaginássemos que Salomão seria o que seria dos lombos, de fato, Salomão é dos lombos, saiu do lombo de Davi, mas não foi ele o escolhido, não foi ele escolhido para ser o Messias. Tanto que nós sabemos que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor e veio adorar Astarote, Moloque. Dentro do próprio templo de Salomão, ele levantou altares para adorar deuses estranhos. Teve várias mulheres, todas elas idólatras, né? E muitas concubinas, porém se jogou ele ao luxo e podemos dizer ao lixo também, porque ele saiu do caminho do Senhor e começou a adorar deuses estranhos, demônios, né? E que nós sabemos hoje, claro, que muitas coisas do satanismo veio a ser descoberto devido à sabedoria de Salomão. Quando pensamos em adoração ou todo e qualquer tipo de sacrifício, lembramos logo automaticamente do templo de Salomão, como foi na antiga aliança, não é verdade? Porque era naquele lugar que eram sacrificadas ofertas ao Senhor. Era naquele lugar, através dos sacerdotes, que o Senhor recebeu os sacrifícios. Somente em Cristo, essas promessas que foram feitas a Davi foram realizadas. Observamos claramente que aquele tipo de sacerdócio, né, não deixou o Senhor satisfeito, porque era da tribo de Levi que viriam os sacerdotes. Jesus é da tribo de Judá, e no entanto ele sim veio o sacerdote perfeito dos lombos de Davi, como diz as escrituras e a profecia de Natan, que Deus deu a Natan para entregar a Davi, vem se concluir através de Jesus. De fato, ele é o Messias. Ele é o filho ao qual o Senhor tinha falado a Natan. De fato, é ele o ungido do Senhor, e Deus é o seu pai, e ele é seu filho. Ou seja, podemos dizer o primogênito de agora, porque visto que nós todos, através dele, diz João, somos feitos filhos de Deus. Irmãos, é notório observarmos isso porque às vezes tem um entendimento errado sobre muitas coisas. Às vezes nós, como igreja, entendemos errado. Às vezes queremos idolatrar certos lugares, idolatrar templos, denominações, e não é isso. Já erramos uma vez lá atrás, através de Davi, quando a profecia foi liberada, e no entanto, o que Davi fez? Um templo, mandou Salomão fazer um templo. Não é essa a vontade do Senhor, é preciso você entender. Não é essa a vontade do Senhor. Não que esses lugares não sirvam para nós de abrigo, e na verdade serve sim contra a chuva, contra o sol, é verdade. Mas não devemos levar isso como forma idólatra. Tem gente que defende o seu templo como se fosse o próprio Deus. E falamos muitas vezes dos católicos. Olha, se os católicos adoram barro, né, estalta de cimento, ora aqui muitas vezes os cristãos estão adorando templos, denominações. A igreja do Senhor é uma igreja só. É uma igreja que faz parte do corpo de Cristo. Nós, a igreja, mesmo os que estão dispersos, você vê em todas as cartas, Paulo falando, os demais apóstolos falando, que a todos que estão dispersos sobre as terras, a todos os santos, a todos que foram chamados, segundo o beneplácito do Senhor, a sua boa vontade, o seu querer, para sermos santos. Então muitas vezes há essa ideia de idolatria, muitas vezes chegam a dizer, olha, Deus está aqui nesse lugar. Salmos deixa-nos claro a respeito disso, quando o Senhor diz, o Senhor está e assiste na congregação no meio dos santos. Não é nas construções. A congregação, quando se fala aí, é a reunião de pessoas.
Ou seja ela numa casa, seja ela aqui, onde eu estou agora no campo, seja ela ali numa barraca, num cantinho, na beira da praia, em qualquer lugar que os santos se reúnem, a palavra do Senhor diz que Deus assiste na congregação dos santos. Só que muitos têm dito a congregação como um templo, como uma casa. E a palavra do Senhor ela é bem clara quando diz: eu não habito em casas, em templos construídos por mãos humanas. O céu é a minha morada e a terra é apenas o estrado dos meus pés. Quando você diz, olha, Deus está nesse lugar, entenda, e é preciso o irmão entender, Deus está dentro de nós, que somos templo, o verdadeiro templo, o qual Jesus Cristo veio revelar através do Espírito Santo. Veja quão grande é a misericórdia do Senhor, visto que o homem errava, o homem falhou, o homem criou tantas situações, o homem pecava, idolatrava, o homem pecador de uma forma geral, mas Deus é misericordioso. E todos os erros que eram possíveis para o homem, Deus sempre ia lá e consertava. Ora, se Deus tivesse como ideia somente uma igreja, um templo feito construído por pedra, ele jamais deixaria que aquele povo de Israel fosse retirado de Israel, tendo o templo lá, o templo sendo destruído e eles levados para a Babilônia. É preciso entender as escrituras. Eu gosto de ir ao templo, é verdade, eu gosto de me reunir com os irmãos em qualquer lugar, seja aqui, agora nesse campo, seja na minha casa, seja na casa de algum irmão para adorar, cultuar o Senhor, seja lá no templo com os irmãos também em uma denominação. Mas não que isso seja uma vida cristã, ali dentro daquelas quatro paredes, porque o meu Senhor, o meu Deus, o teu Deus, nunca disse a você que você deve ficar dentro de uma congregação, de um templo feito por pedra ou parede. Se fosse assim no início, ali na igreja primitiva, o Senhor não chamava os discípulos, homens pescadores de homens, pescadores de pessoas, mas sim chamava uma turma que trabalhasse com alvenaria, chamava uma turma de pedreiro, a verdade é essa. Mas Deus não chamou pedreiros, Deus chamou pescadores de homens. Mas porém, quando nós devemos congregar, se reunir, se juntar para adorar, para cultuar o Senhor, nós devemos procurar um lugar, né, que tem uma proteção, como agora eu estou aqui na sombra. Ou muitas vezes não temos um lugar específico na nossa casa, é pequeno, não dá para receber os irmãos. Aí às vezes é necessário construir um lugar ou se fazer um lugar para nos reunirmos. Ei, mas ali, aquele lugar ele deve ser o mais leve possível, não tão pesado para os irmãos a ponto de, precisa para pagar isso, precisa para pagar aquilo outro, precisa dinheiro para aquilo outro, Tem que se tornar o mais, em matéria assim, em termos de instituição, o mais leve possível aos nossos irmãos. Não torne um fardo pesado para eles. Então, onde devemos adorar? Em todo canto que é possível. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo mesmo nos fala, que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e verdade. Meus irmãos, quando eu adoro ao Senhor aqui agora, eu estou adorando em espírito e verdade. Quando eu falo da palavra do Senhor para você agora, eu estou falando em espírito e verdade. Porque me sai da boca o que tem o coração. E o Senhor, desde os primórdios, desejou isso, quando Ele mesmo veio morar dentro de mim, dentro de você, através do seu Espírito, para que você adorasse não mais na carne, como era na antiga aliança, sombra das coisas futuras, mas adorasse ao Senhor no Espírito e o glorificasse, porque o próprio Espírito que habita em mim, você testifica de Deus para as pessoas, testifica do poder de Deus para as pessoas. À medida que você anda, à medida que você caminha em Cristo, você testifica das coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus agora que habita em você, meu Deus, está poderoso o negócio, está forte. O Espírito de Deus que habita em você agora, meu irmão, é Ele quem testifica. Por isso disse o Senhor que diante de ti haveria anjos, né? Que te protegeria, daria testemunho de ti de dia e de noite, o que você faz. E até o próprio Senhor, pela sua onipresença, Ele habita em ti. Ele conhece a ti como conhece o coração do homem. Jesus chega a falar que o homem, de uma forma geral, quando chega a pensar ou desejar, ele já pecou. Entendeu? Porque antes não era assim. Não era dessa forma, o Senhor não tinha derramado o seu Espírito sobre o homem, mas notou que o homem era mau. E aí Ele resolveu, mesmo diante da decadência do homem, enviar o seu Espírito para morar dentro de nós, para que assim adorássemos em Espírito e verdade, para que assim obedecêssemos e tivéssemos relacionamento com Deus. Diz assim, olha, se você não estiver aqui dentro dessa igreja, você não estará salvo. É uma grande mentira, a verdade é essa. Porque o templo verdadeiro do qual o Senhor veio revelar em Jesus Cristo, através daquela profecia dada por Natan a Davi, não é um templo construído por pedra. A respeito disso, o Senhor fala, né, que o tempo do fim, o tempo do arrebatamento, Ele fala em Mateus, será como nos dias de Noé.
Vamos entender um pouquinho isso. Quando nós voltamos lá para o tempo de Noé, né? Um pouquinho antes ainda em Gênesis, nós observamos que antes de Noé, um versículo antes, num capítulo antes, no 5, o Senhor fala que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Olhamos aí o relacionamento de Enoque para com Deus, chegou a tal forma que Deus já não podia ficar sem ele e o tomou ainda em vida. A Bíblia não relata esse detalhe, mas nós sabemos que assim sucedeu. Logo no capítulo 6, um pouquinho à frente, se não me engano, no 9, nós vemos que Noé também andava com Deus. Ou seja, quando nós observamos isso, né, vê um entendimento claro no Espírito que Noé andava com Deus, assim como Enoque também andava. Só que Enoque foi arrebatado, mas Noé ainda não, porque Noé tinha algo qual o Senhor incumbiria ele de fazer, que era a arca. Mas observamos que Enoque foi salvo porque ele andava com Deus. Noé também andava, logo entendemos que Noé foi salvo antes mesmo dele fazer a arca, porque ele tinha relacionamento, porque ele andava com Deus. O motivo dele ter feito somente a arca foi para salvar os outros, né? Foi para ele salvar os demais ali. E ainda vemos ali dentro os que foram salvos na arca, né? Que são os seus filhos. Um deles, Cã, tornou-se o maior inimigo de Israel. Foi através de Cã que veio aquela geração de Nimrod, Torre de Babel, Sodoma, Gomorra, os cananeus contra o povo de Israel lá no Egito. Então, irmãos, entenda, quando nós comparamos essa palavra do Senhor, como os tempos de Noé, e observamos a igreja como uma arca, né, um lugar, um templo, né, de construção, e a arca, nós fazemos a comparação e entendemos. Não é os que estão ali dentro que estão salvos, mas os que estão em Cristo, no relacionamento, porque se outrora era pela lei a salvação, não é verdade? Agora em Cristo Jesus, a todos que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai senão através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, começamos a entender que a salvação se dá ali com Noé, a partir do momento que ele andava com Deus. Não quando ele construiu a arca para o povo ser salvo, para ele ser salvo também. Aquela salvação era só uma forma de manter. Aquela forma era uma salvação na carne, não espiritual. Ora, eu digo a você, é bom congregar, é maravilhoso estar com os irmãos. Entendeu? A igreja primitiva foi formada dessa forma, congregando. Mas nós observamos que o congregar da igreja primitiva era na casa dos irmãos, era onde se dava para chegar, onde se dava para se reunir. Inclusive sabemos que toda a igreja primitiva congregava assim. Eles não falavam, vamos construir igreja, vamos construir isso, aquilo, não, porque eles eram a igreja. Somente no ano de 300, com Constantino, quando Constantino se deu aquela, entre aspas, conversão, foi que a igreja que saía, que era perseguida, né? Satanás ali de toda forma, tentando contra a igreja, querendo matar os santos, e de forma, a gente sabe todos os acontecimentos em relação aos apóstolos. Somente ali, naquele momento de perseguição, Constantino teve aquela convenção, como eu falei, entre aspas, que a igreja veio fazer parte dentro das quatro paredes. E ali, meu irmão, você sabe o que aconteceu. Olhe bem, o que eu quero dizer aqui, eu não sou contra templos feitos, não, pelo contrário, eu até gosto. O que eu sou contra é uma doutrina que idealiza, que idolatra os templos. O que eu sou contra é isso. Eu gosto de um lugar, eu mesmo me reúno em um lugar, né, com os irmãos. Agora, quando você é ali naquela congregação, aqui, e defende aquela congregação como se fosse até muito do mundo, defendendo um time de futebol, chegando a discutir, a brigar, aí você tomou como um perdido toda a salvação, todo o espírito que está em você está utilizando de uma forma controversa, errada, que está em desacordo com a palavra de Deus. As denominações, os lugares, as casas, são lugares para nós prestar culto ao Senhor. Observe que os lugares são para a gente, corpo natural, que precisa de uma proteção, de uma estrutura contra o sol, contra a chuva. Porém, o que é feito lá deve ser cultuado ao Senhor, ou seja, todo culto de adoração ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? Eu espero com essas palavras passar um pouco mais do que nós sabemos, o que Deus tem nos permitido aprender através da sua palavra, através de revelação, não preenchendo com a doutrina do homem, claro, mas através da revelação do Espírito Santo para a glória do Senhor. Nós muitas vezes queremos misturar um pouco, né, de cristianismo com judaísmo.
Eu digo porque eu também, como eu já falei em outro vídeo, também sou estudante, né, da teologia, mas eu, como eu disse também no último vídeo, eu acredito que teologia sem Espírito Santo é um ensino de demônios. É preciso você preencher os espaços através da revelação do Espírito Santo. O que às vezes as pessoas não querem, porque muitos não querem relacionamento com Deus. E quando as pessoas não querem relacionamento com Deus, preferem acreditar no que foi dito para elas, no que a exegese ali extraída é lição de base do judaísmo, né? Do judaísmo. Aí é complicado, é difícil, né? Porque aí você, em vez de você trazer revelação para o povo de Deus, você vai trazer uma religião, né? Uma religião, e o povo vai gemer e vai chorar através dessa religião. Porque o que deveria ser agradável, maravilhoso, porque o reino de Deus é a alegria, a palavra do Senhor diz, começa a se tornar um fardo pesado. E o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar que nós não devemos impor fardo pesado às pessoas. O que o Senhor nos manda fazer somente? Olha, evangelizar, pregar a palavra. Evangelizar. O Senhor não disse àqueles discípulos, olha, ir de construir templo, é bom ter um lugar para adorar, é bom, mas não tome isso como base não. Hoje vivemos em um mundo totalmente capitalista, não é verdade? Então o templo muitas vezes torna-se uma barreira para as pessoas devido a esse capitalismo, e muitas pessoas chegam a se perder após essa ideia de gasto para isso, gasto para aquilo outro, quando o evangelho deve ser pregado independente de lugar, independente de templo, de denominação, independente de parede. O evangelho deve ser pregado somente. Ele te deu o quê? Fôlego de vida, ele te deu capacitação no espírito, ele te deu intrepidez para levar a palavra, como agora. Eu não preciso ir tão distante para chegar até você e pregar o evangelho. Além de ir na rua testificar o que Deus tem feito e está fazendo, como agora através desse vídeo, um lugar simples aqui como eu tô e trazer a palavra, não está gastando nada, gente, senão a minha boa vontade. E Paulo disse, sei meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E muita gente pega essas passagens, né, quando se fala em Pai, quando se fala em outras coisas, mas quando vê que Paulo não tornou pesado para os irmãos, nem tampouco cobrou nada deles, ninguém pega esses exemplos, né? Eu acho engraçado isso aí, né? A gente só pega, o povo de uma forma geral tem o costume de pegar só o que é interessante para eles. O que Jesus fala, muitas vezes não se ouve, nem se faz. Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo, Paulo disse. Então, Paulo disse em outras palavras, me imite quando eu imito Cristo. Paulo te leva a parecer com Cristo, não parecer com Paulo, porque ele mesmo disse, por acaso, fui eu que levei, fui eu que fui sacrificado por vocês, foi Apolo, foi Pedro sacrificado por você, quem foi Cristo. Então, quando ele diz, seja meus imitadores, ele está dizendo a você, ei, imite Cristo, porque eu posso errar, eu posso falhar, porém Cristo é perfeito. Imite Cristo para que você seja perfeito. Que Deus em tudo vos abençoe, cresçam na sabedoria, no Espírito Santo, no poder de Deus, para que você se pareça com Ele, porque nele você é. Paulo mesmo disse, nele nós somos feitos, criaturas de Deus, semelhantes em Deus. Deus te deu muito mais do que você pode imaginar. Para de estar se agarrando em coisinhas pequenas que atrapalham na verdade e acabam escandalizando o evangelho. O evangelho é poder de Deus. Tem a palavra, mas tem o poder de Deus. Se você procurar só a palavra, você vai se perder, porque não vai ter poder de Deus. Mas se você vê palavra e poder de Deus se confirma com a palavra. E na palavra também tem poder de Deus. Se está vendo palavra e não está vendo poder de Deus, não é o evangelho. Paulo disse, a minha palavra, as minhas pregações não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Paulo tinha palavra, nós sabemos disso, que ele é um excelente mensageiro, mas também tinha poder de Deus na sua caminhada. Os passos de um homem é confirmado pelo Senhor. Então creia, se você foi chamado pelo Senhor, os passos serão confirmados. Todas as coisas a qual Deus tem na minha e na tua vida será confirmado para a glória dele. Mais uma vez, Deus te abençoe. Está maravilhoso ficar aqui. Eu já consagrei esse lugar aqui ao Senhor. No momento que eu cheguei, eu gostaria de ficar aqui um bom tempo e muito mais tempo. Mas porém eu sei que eu tenho que terminar, pois o vídeo se torna longo e cansativo a todos. Então uma unção aqui, uma presença, né?
uma liberação de entendimento, de sabedoria aqui maravilhosa no Espírito. O Espírito está nos liberando muita coisa aqui. E à medida que eu estou conversando com vocês, umas coisas estão chegando e descendo do alto aqui, alimentando o nosso espírito, o nosso coração. De forma que está muito forte o nível de unção aqui. É notória a presença do Altíssimo. Eu sei que aqui, nesse momento aqui, aleluia. Nesse momento, Jesus. Nesse momento aqui eu sei que tem anjos aqui já nesse lugar nos auxiliando, nos ajudando para que a palavra do Senhor seja pregada. Aleluia. Deus em tudo, meus queridos, abençoe-os, continue firme na presença do Altíssimo, na presença de Deus. Meu Deus, está forte. E com o Senhor, continue te abençoando no nome poderoso de Jesus. Logo, logo estaremos juntos para adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém?